19 de outubro de 2017. São Paulo joga mal novamente e falhas individuais fazem time de Dorival sair derrotado do Maracanã. Tricolor paulista volta a ficar ameaçado pelo Z4. Corinthians não acerta o gol nenhuma vez contra o Grêmio, mas segura empate em casa e segue folgado na liderança. Hoje é o Palmeiras que entra em campo. Alberto Valentim faz sua estreia como mandante e Verdão reencontra Eduardo Batista pela primeira vez. E ainda, os gols da rodada no Brasileirão. Oi, pessoal, boa noite. Quinta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que voltou a jogar mal e perdeu do Fluminense por 3-1. O resultado fez o tricolor cair para a 14ª posição e, dependendo dos resultados desta noite, a equipe do técnico Dorival Júnior pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Veja os gols. No Maracanã, Júnior Tavares tocou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Fluminense diante do São Paulo. Henrique Dourado cobrou com categoria e abriu o placar para o time mandante, 1-0. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Scarpa ganhou de Rodrigo Caio, foi na linha de fundo e passou para Sornosa ampliar, 2-0. Depois do intervalo, Arboleda derrubou Robinho dentro da área, mais um pênalti para o Fluminense. O próprio Robinho correu para a bola e fez o terceiro da equipe carioca. O São Paulo conseguiu descontar nesse gol meio sem querer querendo do garoto Shailon, mas ficou nisso mesmo. Final, Fluminense 3, São Paulo 1. É inaceitável você jogar da maneira como nós jogamos hoje. Nós fizemos uma grande partida 3 dias atrás. Nós não poderíamos estar tão desconcentrados assim. E isso foi desde o primeiro minuto. E foi o alerta que nós demos desde a nossa reapresentação. A nossa única preocupação era essa, porque o São Paulo não ganhou 2 jogos seguidos nesse campeonato ainda. Então, teria que ter aprendido já com essa situação. Houve uma apatia geral. Tanto é que no intervalo eu poderia fechar os olhos e de repente fazer 3 alterações que não teria problema, pela maneira como nós nos comportamos. É isso que é inaceitável para uma equipe que está vivendo a situação que nós estamos. E que faz uma partida totalmente diferente há 3 dias atrás. Então, é isso que às vezes é difícil de explicar. Volto a dizer, a responsabilidade ela é toda do treinador. Só que é natural que você sempre crie uma expectativa em relação àquilo que você tenha visto no jogo anterior. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Está difícil para o Dorival explicar? Imagine para a gente. Poxa vida, o São Paulo há muito tempo é assim, né? Ele tira um pé da zona do rebaixamento, depois ele fica com os 2 pés na zona do rebaixamento, aí ele tira um pezinho, até que nas últimas rodadas conseguiu sair da zona do rebaixamento pelo menos 2 vezes, mas está prestes a voltar de novo, quer dizer. E é um time apático, tem as suas limitações, mas falta vibração, sabe? Eu não estou dizendo que os jogadores entrem em campo com má vontade. Eu acho que tem muito mais a ver com o peso psicológico da situação desagradável, de estar correndo o risco de rebaixamento, mas tem também uma apatia que é irritante. Eu fico imaginando para o torcedor são paulino assistir a partida contra o Fluminense, ver a maneira com que perdeu, e não adianta reclamar da arbitragem, os pênaltis foram bem marcados, não entendo até agora o que faz o Júnior Tavares colocar a mão na bola como fez, ou o Arboleda empurrar do jeito que empurrou, não faz o menor sentido. E no lance até do Rodrigo Caio com o Scarpa, né, que resultou no segundo gol. Ok, se você observa assim no detalhe, você até vê que o Scarpa olhou para ele, mas também eu não teria marcado a falta também, quer dizer, com o recurso setor, você fica lá olhando, você pode supor que ele teve a intenção de encostar no Rodrigo Caio, mas nada que justifique. São Paulo perdeu por 3-1 e poderia ter perdido demais, é que o Fluminense recuou administrando o resultado no segundo tempo. Mestre Alberto Lena Júnior. Isso já diz tudo. Eu ainda preciso acordar da noite de ontem, que foi um tédio enorme. E isso depois de ter visto aquele Champions League, né? Liga dos Campeões, que é uma graça, gol, jogadas bonitas, dribles, passes. Meu Deus do céu, o São Paulo é muito ruim.
o técnico acha que foi um grande jogo anterior. Com a vitória sobre o Atlético. Um bom jogo. Máximo. Mas isso revela o nível do futebol brasileiro atual. Quer dizer, um bom jogo, o cara já chama de grande exibição, de grande partida e tal. São Paulo é muito fraco. E ontem ele não podia ter substituído o Cueva, que é o jogador que faz o lançamento, o passe para final, né? E o Prato, que é o finalizador. Justamente quando o Prato, depois de uma longa ausência, que é coisa típica do jogo do centroavante, assim, né? Centroavante genuíno. Fred estava assim também? Todo centroavante que só sabe fazer gol, ele, quando entra em período de estiagem, nego, é longo. Depois começa a fazer gol atrás de gol. Então não podia ter tirado, né? Enfim, o São Paulo, tentando escapar do rebaixamento, ele vive o mesmo processo que vive o Corinthians tentando largar a liderança e não consegue. Porque os caras vão lá e perdem, quando ele perde também. Então é a mesma coisa, né? Esse é o futebol brasileiro. Triste, lamentável, infeliz. Medíocre mesmo. É Futebol medíocre. brasileiro. Eu vou dar um exemplo disso quando eu for comentar de Corinthians e Grêmio. Nossa, tá falando nem de fala que a gente trabalha e tem que assistir líder jogo. e vice-líder. Pois é, um castigo. Você imagina, né? Os dois melhores, um embate. Clima de decisão. Deus, Pai. Não tem um chute ao gol do Corinthians. Eu falei hoje, a gente fez um ao vivo do site gazetesportiva.com e eu falei que foi um jogo medíocre, né? Por serem dois grandes clubes, a gente esperava, né, para 40 mil pessoas que pagaram caro para assistir um espetáculo e viram aquilo. Triste, triste demais. Bom, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é relacionada à péssima campanha que o São Paulo vem fazendo no Brasileirão. A gente já se adiantou aqui, falamos do Corinthians, mas agora o tema ainda é São Paulo e a gente quer saber o seguinte. Você acha que o técnico Dorival Júnior cai se o São Paulo perder do Flamengo no domingo? Tá balançando o Dorival, sim ou não? Eu acho que não, porque até eles não têm quem colocar no lugar. Mas eu acho que não. Acesse o site e vote resultado no final do programa de hoje. Digam, meninos. Não ouvi nenhum zum de demissão do Dorival. Não faz o menor sentido. E nem merece, né, Caio? Não. Você vai... Ele chegou com o bonde andando, né? Com o que tinha. Muito bem. Você tira o Dorival, você coloca quem? Então. Faltando aí 9 rodadas para acabar o campeonato. O Internacional fez isso aos montes no ano passado. Adiantou? Não, está aí disputando a Série B. Então, demitir o Dorival Júnior seria mais um tiro no pé dessa incompetente diretoria são paulina. Portanto, eu acho que não cai. E aí, mestre? Desse povinho que está lá dirigindo São Paulo, tudo é possível. Tudo é possível, inclusive a demissão do Dorival, porque eles têm que jogar em cima de alguém. Fizeram isso com o Rogério Ceni, fizeram. O São Paulo, nos últimos 10 anos, desde a amaldiçoada eleição do Juvenal Juvencio, lá atrás, que pegou um time que o super campeão, não sei o que, campeão do mundo, ele vai fazer conta de quantos treinadores São Paulo mandou embora. E chegou num ano em que ele tinha mandado, o Juvenal tinha mandado os 4 embora, aí ele disse assim, chega de mandar embora o treinador, eu vou comprar um time inteiro. Comprou 11 jogadores. Desses 11, sobraram 4 ou 5 para o ano seguinte. Quer dizer, é de uma estupidez, de uma falta de visão, de planejamento, de uma coerência, né? Que é possível que eles mandem embora mesmo, mas não merece. Não merece, porque, inclusive, a produtividade do time com ele, segundo as estatísticas, os índices aí, foi maior do que os anteriores. Exatamente. E tem uma outra coisa ainda ao encontro do que está dizendo o mestre. Eu me lembro que a última vez que o São Paulo manteve treinador foi o Muricy Ramalho, foi campeão brasileiro e tal. E aí, quando teve a demissão do Muricy, o falecido Juvenal, na época, muito arrogante, assim, Muricy só foi campeão no São Paulo por causa da estrutura. Aí ele foi campeão depois no Fluminense, no Santos. E ele pegou a estrutura
e destruiu. Que E... era aquele refil extraordinário que São Paulo tinha, que era os melhores profissionais, e começou a mandar tudo embora. E foi campeão uma vez só, desde então, que foi aquela Copa Sul-Americana, naquele jogo com o time argentino, com briga no vestiário e tudo mais. O peixe morre pela boca. A Fiel, mais uma vez, marcou presença e lotou a arena em Itaquera. Foram pouco mais de 40 mil torcedores que viram o Timão empatar com o Grêmio em 0-0 e ficar cada vez mais perto do título do Brasileirão. Vamos ver agora os melhores momentos. Os melhores momentos, se é que tiveram, né? Com a narração de Osmar Garrafa. Haja boa vontade. Autoriza Éber Roberto Lopes. Bola rolando na arena em Itaquera. Aqui tem Corinthians e Grêmio. É o Brasileirão na Gazeta para você. Wilson. Bola para dentro da área. Olha, vai chegando a batida. Cássio. O Edilson ficou com a sobra. Observe, o Cássio foi bem, chegou bem. Chegou com perigo o Grêmio agora, hein? O Balbuena é sempre um perigo, né? Vamos ver se o Jadson capricha. Jadson jogou lá pra dentro, jogou de cabeça. A bola sai linha de fundo e passou. Essa passou muito perto, hein? No detalhe pra você, ó. Aí, pela primeira vez o Corinthians chega com muito perigo. Olha só a batida, Cássio. Chute forte de longe, uma paulada, o Cássio fez a defesa, Fagner com a sobra, Cortez brigou, são dois na marcação, Cortez, chegou o Jadson, ficou pedindo falta, o árbitro deu escanteio, mas veja só o que fez o Cássio, hein? Olha só o Edilson, ele chuta forte, deram o espaço, o Cássio fez grande defesa, defesa de segurança, meteu linha de fundo. Olha só o Maicon, a batida, chute que levou muito perigo, o Groi pulou e ficou na torcida, a bola foi caindo para a sorte do Groi, linha de fundo. Muita demora para a batida, hein? Agora autorizado, bateu Edilson no travessão, eu tô dizendo aí do Grêmio, cruzamento para dentro da área, tira Fagner. Cortez brigou por ela, tira Fagner. A torcida corintiana leva um susto aqui na arena. O Edilson pega bem na bola, olha só onde ela pegou. Que coisa, hein? Ainda Beto. Cruzamento para dentro da área, toque de cabeça, linha de fundo. A chegada do Jael, quase o Grêmio lá, hein? Faltam 9 rodadas, 27 pontos. Eu já vi muita coisa acontecer no futebol. Então, por isso que a gente nunca se desligou do Campeonato Brasileiro. Não, vamos continuar não se desligando do Campeonato Brasileiro. Só que temos uma partida importante na próxima quarta-feira. O Grêmio é o único representante do futebol brasileiro que está na Libertadores. Quer dizer, e nesse meio tempo aí nós temos jogos importantes, no caso Palmeiras domingo. Depois nós temos o Flamengo, depois nós temos o Santos. Quer dizer, são equipes que estão brigando com a gente também, não só pelo título, é um pouco difícil, mas estão brigando pelo título também e pela vaga direta no Libertadores. E se alguém prejudicar nesse momento, sem dúvida alguma, é o Grêmio. Você falando do confronto direto, o resultado não é ruim, né? Uma rodada a menos e mantém os 9 pontos em relação ao Grêmio. Em relação ao campeonato, vai depender do jogo do Santos amanhã. O Corinthians voltou a ter aquele espírito assim de guerrear, de brigar, de competir, de não ter pressa, de ficar bastante com a bola. E a gente valoriza esse ponto aí por ser um jogo grande, um jogo de disputa, um jogo de ponta de tabela. É difícil, campeonato muito complicado. O Campeonato Brasileiro, não vi nenhuma equipe que ganhou com muita facilidade. Não tem nenhuma equipe que, quando você vai jogar contra uma equipe que está lá embaixo, você é o favorito, você acaba perdendo. De repente você joga contra um time grande, você ganha. Então o campeonato é disputado o tempo todo. Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está lá embaixo. Então é a gente pensar rodada a rodada. E a gente conseguiu um ponto importantíssimo que lá na frente pode nos dar o título tão esperado. Em termos de resultado, realmente não foi ruim para o Corinthians. Não. Até se comparar com a edição passada do Campeonato Brasileiro, nesse exato momento, nessa rodada, o Palmeiras campeão tinha 60 pontos, o Corinthians tem 59. Só que o Palmeiras tinha 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo, que era segundo colocado. O Corinthians tem 9 pontos. Na pior das hipóteses, o Santos venceu o Sport e cai para 7. Ainda é uma diferença
muito grande. Então o resultado não foi ruim. Agora, o futebol, até escrevi ontem no site, gazetesportiva.com, o título foi até Muita Luta e Pouco Futebol. Porque ninguém pode reclamar da aplicação tática, da marcação, estavam todos atentos a cada bola, brigando pela bola como se fosse um prato de comida. Mas em termos de criatividade, e olha que o Grêmio ainda é mais decepcionante, que o Corinthians sempre foi um time organizado, mas nunca foi brilhante do ponto de vista plástico. Era um time organizado e disciplinado taticamente. O Grêmio não, começou o campeonato jogando futebol vistoso, futebol envolvente. Mestre, não dá para ver uma partida entre vice-líder e líder, ou líder e vice-líder, aí você tem uma chance real, que foi o chute do Maicon, vai o cabeceio do Jô também, no jogo inteiro, e um chute na trave numa cobrança de falta do Grêmio. Time brasileiro, a gente está falando dos dois melhores, teoricamente, que não conseguem criar, são incapazes de criar. É inacreditável isso. Você citou o título do seu blog, né? É. Eu vou citar o meu, também na Gazeta. Que pobreza, meu Deus! Mas que pobreza! Olha, eu tenho mais de 60 anos, quase 70 anos de ver futebol. Nunca vi um campeonato tão vagabundo tecnicamente quanto esse. Nunca. Em 70 anos. Uma coisa impressionante. Os caras não dão um drible. Eles não acertam um passe de 15 metros. Não trocam bola. Não há troca de passe. Não há um lançamento genial. Nada. Uma bola enfiada memorável. E na área... Você veja um detalhe curioso, porque... Você sabe que lá naquele velho livro dizia o seguinte, que antes era o caos, era o nada, não havia nada. Primeiro veio o verbo, e o verbo foi que construiu o universo. Muito bem. O verbo é a palavra. Você pensa só, antigamente, até alguns poucos anos atrás, quando o jogador entrava na área, dizia-se, invadiu a área. Um guerreiro, né? Tomando conta da sua possessão ali e tal. Hoje fala assim, pisa. Fulano pisou na área. O cara vai cheio de dedos, pisa ali e olha que aquilo pode desmoronar. É um negócio... Sensacional. Tudo... Sabe, uma coisa está interligada à outra. Claro que está. Quando você vê os caras comentando o jogo de futebol aqui no Brasil, é assim, o time está muito bem organizado, fechadinho, está difícil de entrar e tal e coisa. E parabéns por isso. Só pensa nisso. Só pensa num time fechadinho que não deixa o outro entrar. Vamos fechar a casinha. Vamos fechar a casinha. E a casinha do futebol brasileiro, que foi uma mansão, um palácio cheio de rococós, de coisas maravilhosas, bonitas, né? Foi o Brasil, você menino que não sabe, foi o Brasil que reinventou o futebol, inventou o futebol arte. Inspirou o Guardiola. Claro. Desaprendeu agora, né? Quem começou a jogar futebol, arte, no mundo, foi o Brasil. Foi o futebol brasileiro. Os Frederich da vida, aqueles caras lá do passado e tal, que inventavam o drible, a improvisação. Tá difícil de abrir a casinha? Você tem que invadir, meu filho. Você tem que usar da imaginação, da criatividade, do talento, sabe? Individual, porque o futebol é como na vida, nós vivemos em sociedade, mas somos cada um. É o drible nós somos indivíduos que vivemos em sociedade. O time de futebol é um grupo, é um conjunto, mas é formado por individualidade. Se você não criar, não sai nada.
fica uma coisa mecânica, robótica, como nós estamos vendo hoje. E daqui a pouquinho é a vez do Palmeiras entrar em campo. Às 8 da noite, o Verdão recebe a Ponte Preta no Pacaembu. E é pra lá que a gente vai agora falar com o repórter Jonas Campos, que está acompanhando os preparativos deste duelo. Boa noite, Jonas! Oi, Michele, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite com cara de boa tarde, né? Por conta do horário de verão, o sol ainda prevalece aqui no Pacaembu, que daqui a pouco recebe Palmeiras e Ponte Preta. Um Palmeiras que mesmo sem ter entrado em campo ainda já começou bem a rodada, né? Por conta dos resultados dos demais times que brigam na parte de cima da tabela. Cruzeiro perdeu, Botafogo empatou, Corinthians e Grêmio, que a gente já mostrou no programa, também ficaram no empate por 0-0. Então o Palmeiras, que hoje é quarto colocado com 47 pontos, tem tudo para terminar a rodada em melhores condições, em melhor situação na tabela de classificação. Mas para isso vai precisar fazer a lição de casa contra uma Ponte Preta que tem apenas 32 pontos, 17º da tabela, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, num duelo que marca o encontro de Alberto Valentim com Eduardo Batista. Eduardo Batista, treinador bem conhecido pela torcida palmeirense, né? Iniciou o ano à frente do Palmeiras, foi demitido no mês de maio e hoje reencontra o Verdão pela primeira vez. Ontem, no último treino do Palmeiras, antes da partida de daqui a pouco, 8 horas da noite, o técnico Alberto Valentim falou justamente sobre o Eduardo Batista, técnico que ele conhece bem e comanda a perigosa equipe da Ponte Preta. Olha só. A Ponte Preta, primeiro que ela está em uma situação delicada, uma posição delicada no campeonato, na tabela, né? Então eles precisam estar muito atentos pelos objetivos que eles têm essa luta contra o rebaixamento. Eduardo a gente já conhece, já desde a época do Sport, que é um time sempre muito organizado, um time muito bem treinado, então a gente vai encontrar muitas dificuldades, fora o histórico de Ponte Preta e Palmeiras, mas a realidade que eles têm lá hoje, das pessoas que trabalham lá hoje, nós vamos encontrar dificuldades, porque é um time bem montado, é um time que tem qualidade de jogadores. Do outro lado, Eduardo Batista. Ontem eu estive em Campinas, perguntei para o Eduardo se ficou alguma mágoa da saída polêmica dele do Palmeiras. Não conseguiu bons resultados com o badalado elenco palmeirense. Foi demitido, como eu disse, no mês de maio. E ele falou que não teve mágoa, não ficaram sentimentos ruins da passagem dele pelo Palmeiras, pelo contrário. E falou também do fato do Palmeiras não atuar no Allianz Parque e sim no Pacaembu. Lembrando que o Allianz Parque está recebendo shows internacionais e o Eduardo comemorou o fato do Palmeiras atuar no Pacaembu e não no Allianz, onde, segundo ele, o time atua de maneira muito agressiva e muito perigosa. Olha só. É um time de muita qualidade, é um time que tem aí um elenco muito forte, vem com um treinador novo, né, e toda troca, queira ou não, gera uma motivação, a gente tem que estar atento a tudo isso. O Allianz, eu trabalhei lá e esse ano fiz grandes jogos pelo Palmeiras, conseguimos, né, inúmeras vitórias ali dentro e o Allianz tem uma pressão grande, né? E você jogar no Pacaembu, não posso dizer que seja mais fácil, né? Mas é uma arma importante o Allianz e a gente tem que tentar tirar proveito. Daqui a pouquinho, então, Michele, 8 horas da noite, Palmeiras e Ponte Preta. E eu volto aqui do Pacaembu com as novidades das equipes. A Ponte, o Eduardo Batista vai ter que mexer bastante nesse time que enfrenta o Palmeiras. E o técnico Alberto Valentim, estreando como mandante nesse Campeonato Brasileiro à frente do Verdão, deve manter a equipe que venceu por 3-1 o Atlético Goianiense no último domingo. E daqui a pouco a gente volta aqui do Pacaembu com tudo sobre as escalações. Tá bom, Michele? Combinado, Jonas Campos. Então daqui a pouquinho você vem falar pra gente a escalação de Palmeiras e a escalação de Ponte Preta, que já tá no ar no site gazetesportiva.com, mas aí a nossa audiência vai conhecer aqui no Gazeta Esportiva. Celso, Palmeiras tem que se preocupar com a Ponte Preta ou não, porque tá lá embaixo na tabela? Não, mas não existe isso. O Bahia também estava lá embaixo da tabela, empatou 2-2 e quase venceu o jogo nesse mesmo Pacaembu. E outra coisa, foram os mais apressadinhos. E eu fico muito à vontade que eu sou um defensor da permanência do Alberto Valentim. Já defendia isso antes mesmo de trazer o Eduardo Batista, achava que deveria ter uma oportunidade. É um estudioso, conhece futebol, conhece o clube e tudo mais. E tem um belo nome, hein? Alberto. Eu conheço tem um amigo que chama Alberto também, que eu sou fã. Alberto Helena. Mas então,
Claro, mas não é porque ele conseguiu uma vitória sobre o Atlético Goianiense fora de casa que tudo que o Cuca estava fazendo estava horrível. Bom, o Atlético Goianiense é o último também. Já mudou, sabe, calma. 100%. Vamos com calma, as pessoas vão muito pelo resultado, claro. E não analisam o trabalho. Pior time do campeonato. Pois é. O Palmeiras vai ter muito trabalho para a Ponte Preta. Primeiro, porque a Ponte Preta sabe que se vencer o jogo, sai da zona do rebaixamento. Tem no time um dos artilheiros da equipe e tem um técnico que conhece bem também esse time do Palmeiras. Olha, eu acho o seguinte, claro, o jogo em si é complicado, porque é assim que é o futebol brasileiro atual, não tem jeito, não tem como. Mas espero até que o Palmeiras, por manter a mesma equipe, coisa que o Cuca não fazia e que foi um dos motivos do Palmeiras não ter dado certo no nível esperado quando ele foi montado, mas pelo menos isso deve dar um pouco mais de entrosamento e tal, o time do Palmeiras. Mas eu fico pensando aqui, o Alberto Valentim tem os dias dele contados. Sim. Mesmo que seja efetivado agora e tal. Se perder 3 jogos, não deu certo. Não adianta. A cabecinha do povo é essa aí. Até mesmo de uma gestão profissional, né? Sim, profissional. Mas, enfim, arrisca um pouco, filhote. Arrisca um pouco. Para que 2 volantes? Um time que tem Moisés e Tietê no meio de campo, ele não precisa de mais 2 volantes, ou mais um volante, que seria o Bruno Henrique. E você não deixa no banco o Guerra, que é um jogador criativo. Não. Se bem que o Guerra machucou. O Guerra não vai jogar. Bom, então, não vai jogar porque... Não, ele machucou, não. Ele machucou... machucou o ombro. Mas põe esse menino Rafael Veiga, põe um meia com habilidade que pode chegar na frente e tal. Sempre tem essa alternativa no time do Palmeiras. E, sabe, você não vai perder nada, filha. Você vai acrescentar, vai que dá certo. Olha aí só. Todo mundo vai dizer, o Guardiola brasileiro. É o jeito. Arrisca que vale a pena. E o Palmeiras tem um jogador que já foi bem contra o Atlético, que na verdade não é nenhum garoto, que é o Keno, que tem essa capacidade também de quebrar as linhas do drible. O Keno é no para jogar aberto, lá na frente, para jogar aberto. Exatamente. Como, aliás, o Keno e o Dudu e o William que se mexe mais e tal ali. Até aí está tudo certo. A defesa, bom, Juninho, mas enfim, é o que tem, Egídio, então pode botar o Zé Roberto ali no lugar do Egídio, eventualmente. Pode até botar o Zé Roberto nessa posição de meia, que ele faz bem, né? Mas dá um pouco mais de flexibilidade ao time, um pouco mais de engenho, sabe? É muito quadradinho, sabe? 2 volantes, 2 meia, e os caras não saem disso, é incrível. É verdade. Bom, apenas relembrando a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com, que está aqui para você votar. Polêmica. É polêmica e a gente quer saber a sua opinião. Você gosta de uma polêmica? Você acha que o técnico Dorival Júnior está balançando no cargo? E se o São Paulo perder do Flamengo domingo, ele cai? Dorival cai se perder do Flamengo domingo? Sim ou não? Não estou te gorando, Dorival. Não quero que você caia e nem acho que se perder você deva cair. Tá bom? Mas a gente quer saber a opinião dos nossos telespectadores, dos São Paulinos, corintianos, palmeirenses, santistas, flamenguistas, todo mundo que está assistindo Gazeta Esportiva. Beleza? Vote lá no site gazetesportiva.com. E nesta quarta-feira também rola o confronto entre Sport e Santos, às 9 da noite, na Ilha do Retiro. E o técnico Levir Coupe terá 3 desfalques importantes para esse duelo. Bruno Henrique, com desconforto na panturrilha esquerda, não foi nem relacionado. O volante Alisson cumpre suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. E Renato, recuperado de edemas na coxa direita e no tornozelo direito, ficará fora por precaução da comissão técnica. Na vaga de Renato e Bruno Henrique, o comandante seguirá com Matheus Jesus e Jean Mota, respectivamente. Já para o lugar de Alisson, Emiliano Vecchio e Serginho disputam a posição. Já do lado do time pernambucano, o Sport ganhou uma boa notícia para esse duelo. O time comandado pelo grande Vanderlei Luxemburgo conseguiu um efeito suspensivo para o Diego Souza e o meia está livre para atuar nesta noite. E é um jogador que pode fazer a diferença, né? O Sport ganhou um reforço importante.
O Santos, embora tenha Lucas Lima, mas não está jogando bem. O Bruno Henrique, eu entendo que faz muita falta, além do Renato. Né? O Renato, por ser um jogador clássico, veterano, pela liderança. E o Bruno Henrique, justamente por fazer isso também que a gente gosta de ver, que é um jogador driblador, que ganha do zagueiro, que vai à linha de fundo, que marca gols. O Santos tem a chance de novo de diminuir para 7 pontos a diferença para o Corinthians. Mas eu estou achando que não vai conseguir. Não vai, com todos esses desfalques. Esses desfalques do Santos, o pessoal não está prestando atenção nisso. Inclusive, um jogador muito importante na temporada passada, quando o Santos foi vice-campeão, e que está há muito tempo no estaleiro, né? Que é o Vitor Bueno. É verdade. O turma esquece dele. Então, o Santos já não tem um elenco de escola, é um elenco modestíssimo, né? Não tem revelado jogadores na dimensão que o fez há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, 4 anos. Como normalmente ele costuma fazer. Não tem, pelo menos os técnicos não têm colocado em campo. Né? E em vista disso, fica complicado, fica mais difícil para o Santos que para qualquer outro time. Porque se você tem poucos jogadores que são a base dele, o Renato é essencial. Claro. Para dar suporte ao meio de campo, passe certo, colocação, orientação para os companheiros. É um jogador extraordinário. Para mim, eu teria ele até na seleção brasileira. Sem dúvida. No mínimo para que ele funcione como um aglutinador ali. E perdeu o Thiago Maia, que é um extraordinário volante. O Lucas Lima, ele tem alternado. Está em uma fase. Ele tem bons e maus jogos. Mas acontece que você vê que ele tenta a jogada. Aí olha para o lado, olha para o outro. Não sei onde é que vai dar isso aí. E tem outro também em uma fase, Ricardo Oliveira. Que também já foi tão, né? O Ricardo Oliveira, mas o Ricardo Oliveira sempre foi um finalizador. Isso aí. Ele participa muito matador, pouco do jogo coletivo. E agora participa menos ainda, porque está mais lento. A idade pesando. Teve contusões, até se recuperar integralmente, leva mais tempo. Enfim. Veremos. Mais 4 jogos movimentaram a rodada de ontem. Destaque para a vitória da Chapecoense diante do Atlético Mineiro na Arena Independência. Vamos ver os gols. No Serra Dourada, o Vasco venceu o Atlético Goianiense graças a um gol contra Bizonho. Andrés Rios cruzou da direita, a defesa do Atlético ficou indecisa e o zagueiro Bauerman acabou chutando a bola em Jonathan. Um verdadeiro show de horrores. Final, Vasco 1, Atlético 0. A mesma história e o mesmo placar também se repetiram no jogo entre Coritiba e Cruzeiro. Diogo Barbosa marcou contra e garantiu a vitória do Coritiba no Couto Pereira pela contagem mínima. Na ressacada, Marquinhos cobrou pênalti com enorme categoria e fez Avaí 1, Botafogo 0. Quando tudo parecia definido, Marcos Vinícius, já aos 50 do segundo tempo, tratou de empatar a partida. Final, Avaí 1, Botafogo também 1. No Independência, Robinho deu este toque de calcanhar perfeito para Valdívia, chutar forte e marcar um verdadeiro golaço. Atlético Mineiro 1, Chapecoense 0. Ainda no primeiro tempo, Wellington Paulista recebeu na frente e soltou a bomba de pé esquerdo para empatar o jogo, 1-1. A virada da Chape também saiu no primeiro tempo. Canteiros aproveitou o passe de Luiz Antônio e colocou o time visitante em vantagem, 2-1. Depois do intervalo, Fred, de cabeça, deixou tudo igual mais uma vez em Belo Horizonte, 2-2. Só que Reinaldo fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Luiz Antônio bater forte e dar números finais à partida. Atlético 2, Chapecoense 3. Muito bem, além de Palmeiras e Ponte Preta, Sport e Santos, mais 2 partidas movimentam a rodada desta quinta-feira no Brasileirão. Vamos lá, o Vitória recebe o Atlético Paranaense às 9 horas no Barradão. Flamengo e Bahia jogam às 9 na Ilha do Urubu. Então, confira como está a nossa classificação. O Coringão segue na liderança com 59 pontos, o Grêmio é o segundo com 50, Santos 49, Palmeiras 47, completam o G4.
Também com 47, o Cruzeiro está na 5ª colocação. Botafogo tem 44, Flamengo 43 e Vasco 42 pontos. O Atlético Mineiro é 9º colocado com 38, ao lado do Fluminense. Com 35 pontos estão Chapecoense, Bahia e Atlético Paranaense. O São Paulo caiu para a 14ª posição, 34 pontos. Aí tem que torcer, olha, gente, para todo mundo perder. O Sport, que também tem 34, o Vitória com 33 pontos, a Ponte Preta, que está com 32 pontos e é a primeira equipe na zona de rebaixamento, e Coritiba e Avaí com 31 pontos e o Atlético Goianiense, lanterninha, 26 pontos. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quinta-feira soltar Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil. O STJ decidiu por unanimidade conceder habeas corpus para o dirigente que está preso desde o dia 5 de outubro e que é investigado por organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo o entendimento do tribunal, a prisão foi desproporcional às denúncias apresentadas pelo Ministério Público e a liberação se dá também pela idade avançada de Nussmann, que já está com 75 anos. Ah, então tá bom. Então quem é mais velho pode roubar, né? Para mais informações, acesse o site gazetesportiva.com. Esse país está virando Foi solto piada. Com coleira aí. Solto com coleira. Com a tornozeleira eletrônica, para não fugir, né? Porque é bem capaz de pegar as barras de ouro e fazer as malas. Vamos falar do São Paulo, que perdeu do Fluminense 3-1 e pode voltar para a zona de rebaixamento depois da rodada desta noite. Mas a gente vai torcer para que isso não aconteça. O Adriano Dolfi tem as informações. Durante toda esta quinta-feira, o CT do São Paulo esteve desta maneira, com portões fechados à imprensa. Os jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Fluminense fizeram um treino regenerativo. Os demais fizeram uma atividade à parte no Rio de Janeiro, no próprio hotel, na academia. Em seguida, retornaram a São Paulo. Treinamento por aqui somente nesta sexta-feira. O técnico Dorival Júnior ficou bastante chateado com a postura e a apatia de alguns atletas na derrota por 3-1 para o time carioca. Por isso, não descarta algumas alterações. O mais provável é que Lucas Fernandes perca uma vaga no meio de campo. O time volta a jogar contra o Flamengo no domingo no estádio do Pacaembu. Partida importantíssima para continuar a luta contra a zona do rebaixamento. Do CT do São Paulo, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Vamos a falar do confronto entre Palmeiras e Ponte Preta, que rola daqui a pouquinho no Pacaembu, e por isso vamos fazer contato novamente com o repórter Jonas Campos. Jonas, nós já temos uma ideia dos times que entrarão em campo? Oi, Michele, boa noite. Voltamos aqui do estádio Paulo Machado de Carvalho e olha, temos ideia sim, e para a tristeza do mestre Alberto Helena Júnior, o Palmeiras deve vir a campo com 2 volantes. A tendência é que o técnico Alberto Valentim repita o time que venceu o Atlético Goianiense por 3-1 no último domingo. O Alberto, ele não conta com o Mina, que está em fase final de recuperação, o Roger Guedes afastado e perdeu essa semana o Alejandro Guerra com uma lesão no ombro, uma luxação na clavícula, lesãozinha chata, pelo menos 4 semanas fora o jogador venezuelano. Então o Alberto Valentim, como eu disse, deve repetir o Verdão do último domingo, que a gente coloca agora na tela para vocês. Fernando Praz, Mike, Edu Dracena, Juninho e Egídio, Bruno Henrique, Tchê e Moisés, Keno, Dudu e William. Técnico Alberto Valentim. E do lado da Ponte Preta, o técnico Eduardo Batista tem alguns problemas, né? Ele já não contaria com os suspensos Luan Pérez e Fernando Bob, eles que serão substituídos por Rodrigo no miolo de zaga e o Elton no meio-campo. E o Eduardo ontem confirmou também a ausência do experiente Emerson Sheik, machucado, não enfrenta o Palmeiras. O Claudinho deve ser o substituto e a gente coloca na tela a escalação da Ponte Preta. Aranha, Nino Paraíba, Marlon, Rodrigo e Jefferson. Elton, Claudinho, Jean Patrick, Jadson e Danilo Barcelos. Luca. Técnico Eduardo Batista. É isso, Michele. Então, daqui a pouco, 8 horas da noite, tem bola rolando
Palmeiras e Ponte Preta, duelo importante para as duas equipes. O Verdão brigando na parte de cima da tabela e a Macaquinha fugindo contra o rebaixamento, fugindo da zona de perigo do Campeonato Brasileiro, que tem assustado muitos times, o próprio São Paulo. Então vamos ver como termina mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom, Michele? Volto com vocês aí no estúdio. Boa noite. Boa noite, Jonas Campos. Muito obrigada. Bom trabalho para você. Amanhã você traz pra gente cobertura completa aqui no Gazeta Esportiva. Brigadão. Tranquilo na liderança, o Corinthians segue em contagem regressiva para a conquista de mais um título do Brasileirão. E o repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quinta-feira do Timão. É isso, Michele. Os jogadores do Corinthians se reapresentaram hoje à tarde aqui no CT Dr. Joaquim Grava. No gramado, apenas os atletas que não jogaram os 90 minutos. Os titulares ficaram no departamento integrado, já iniciando a preparação para a partida da próxima segunda-feira contra o Botafogo no Rio de Janeiro, no estádio do Engenhão. Vale lembrar que o Corinthians, com o empate de ontem frente ao Grêmio, ele manteve a vantagem de 9 pontos para o tricolor gaúcho. E hoje, na entrevista coletiva, conversamos com o Gabriel. Eu mostrei a ele um cenário um tanto quanto difícil, mas possível de acontecer essa semana. Cenário que poderia deixar o Corinthians pressionado antes da partida contra o Botafogo. Acompanhe. O Corinthians só joga na segunda-feira. Caso o Palmeiras vença, é óbvio, a gente não sabe, tem 2 partidas a disputar. O Palmeiras tem 2 jogos, Ponte Preta e depois contra o time misto do Grêmio em Porto Alegre. E o Santos tem o Sport no Recife, não é fácil. Depois tem Atlético Goianiense em casa. Mas trabalhando com 2 vitórias dos rivais, o Corinthians no domingo à noite, na concentração, estará na seguinte situação. A 4 pontos do Santos, tendo um jogo a menos, e 6 do Palmeiras, que ainda tem um confronto com vocês. Vocês entrariam extremamente pressionados contra o Botafogo. Ou seja, tem que se fazer todo esse tipo de leitura ou não? Não é bem por aí, é só jogo a jogo. De ambas as partes, né? Acontecendo tudo isso que você disse, ainda seremos líderes do campeonato e com um jogo a menos. E isso ninguém nos deu, né, de graça. A gente fez por merecer ter essa vantagem e essa gordura no campeonato. E isso pode acontecer, a gente sabe disso. Mas a nossa equipe sempre mostrou aí em pressão, em jogos difíceis, que ela se supera e ela vai para cima. E a camisa do Corinthians ela é muito pesada, né, nesse aspecto. Então as equipes que vêm também enfrentar o Corinthians vêm com respeito muito grande e sabe que é o líder do campeonato, que é a melhor equipe da competição, sem dúvida nenhuma. E nós estamos aí a 9 jogos para fazer história e para ser campeão. Vamos para o resultado final da enquete do site gazetesportiva.com? O técnico Dorival Júnior cai se o São Paulo perder do Flamengo domingão? Resultado: não, 72% dos votos. Não cai. Então o pessoal tá com a gente, né? Ninguém não tem porquê. Não tem porquê cair. Bom, mas nunca se sabe do que sairá da cabeça daqueles dirigentes, né? Bom, Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 6 da tarde. Mestre Domingão no Mesa Redonda. É isso aí, o Celso no Jornal da Gazeta. Até já.